Então, dando continuidade aos nossos assuntos de química analítica e analítica instrumental, hoje nós vamos voltar um pouco para um dos métodos da eletroanalítica, que é a potenciometria. Ou seja, vou fazer um breve resumo de uma pilha eletroquímica. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, vamos lembrar que sempre para ter uma pilha eletroquímica, ou pilha de Daniel, como é chamado, é necessário ter um que nós chamamos de reação, para que haja ter uma reação de oxirredução, onde dois metais, um metal vai ser oxidado e o outro vai ser reduzido, ou seja, a transferência de elétrons. Para relembrar, nós temos aqui dois componentes, duas células, no caso a célula em duas células, na qual uma é composta de um eletrodo de cobre e o outro é composto de um eletrodo de prata. De uma maneira bem básica, para vocês saberem quem vai oxidar quem, eu posso, lógico, ir lá naquela tabela dos potenciais de oxirredução, principalmente melhor falando de redução. Mas eu digo para vocês, sempre o metal mais nobre irá oxidar o menos nobre. Nesse caso aqui nós temos o cobre e tem uma prata. Então a prata, obviamente, ela é mais nobre, mais cara, do que o cobre. Então, obviamente, ela vai fazer esse processo de oxidar o cobre. O que vai acontecer aqui? Nós temos de uma maneira padrão, na qual tem um mol para cada soluções. Então, esse eletrodo está submerso na solução e na qual nós temos a semi-reação. O metal, sólido, ele é oxidado, então ele perde 2 elétrons, vindo para a solução. No outro lado, eu tenho o inverso. Eu tenho uma solução. Essa solução, na verdade, em outras palavras, passa a ficar mais, depositado no eletrodo, por isso que fica G+, ele saindo da solução para G sólido, certo? Então, ele é composto de dois condutores, um condutor eletrônico externo, não é isso? E um condutor iônico. Na verdade, aqui nós temos o que nós chamamos de ponte de Salina. Qual a função da ponte salina? A função da ponte salina, geralmente é de KCl, onde os íons de potássio de cloreto, nesse caso, vão tentar estabelecer um equilíbrio de cargas aqui, fazendo com que a pilha não chegue rapidamente à sua saturação, certo? Então, nós temos os tipos de eletrodos. Nós vamos trabalhar, eu vou mostrar para vocês os eletrodos de referências e os eletrodos indicadores. Os eletrodos de referências, temos o eletrodo padrão de hidrogênio, que é o básico, o padrão, o de AG e AgCl, e o eletrodo de calomelano. E os indicadores, temos os metálicos de membrana. Então, assim, de uma maneira bem rápida, eu vou falar sobre do EPH, que vocês vão ver muito isso, ver nos livros, que é o eletrodo padrão de hidrogênio. Na realidade, ele é composto pelo gás hidrogênio, na qual eu vou ter um fio de platina, E, lógico, eu vou ter aqui é como se fosse a representação apenas de um lado da pilha, e aqui eu tenho a ponte salina, Então, ele é considerado padrão, ou seja, o valor dele é 0. Então, todos os demais é comparado a ele, Se utiliza muito, inclusive no próprio pH, tudo, só que, e outros materiais, só que na prática hoje, o que é mais utilizado é esse eletrodo aqui, o calomelano. O que é o eletrodo de calomelano? Na realidade, ele é uma junção de cloreto de mercúrio e o próprio metal, Que vocês terem ideia aqui, tem um fio condutor, e eu tenho uma célula, posso dizer, aqui dentro tem o cloreto de potássio saturado. E, lógico, vou ter, digamos, uma parte de mercúrio e o de cloreto de mercúrio. Então, assim, ele é formado em contato com a solução saturada. Então, é por isso que chama calomelano, que contém uma quantidade de KCl. É o mais utilizado, para vocês terem ideia, lógico, ele tem as suas vantagens e suas desvantagens, Ele é muito usado, muito prático, Porém, o potencial varia com a temperatura, então tem essa desvantagem, Mas tem uma vantagem também para medidores de seletivos, e tem um probleminha que é também outra situação, que ele, no caso
há uma possibilidade, né, de contaminações, certo? E temos o eletrodo também usado bastante, né, que é o AgCl, né, que é, aqui nós temos a representação da pilha de um lado, né, lógico, só do eletrodo, né, que ele é composto, na realidade, muito parecido. Eu tenho aqui, dentro dele, um eletrodo de referência, e eu tenho o eletrólito, tem uma haste de prata recoberta com cloreto de prata. Então, ou seja, tem a prata recoberta com cloreto de prata, certo? E lá embaixo tem um eletrodo de referência, né? Certo? A vantagem, né? Preparado geralmente em solução saturada, ou seja, mais ou menos 3,5 mol de KCl. É um material poroso responsável por contato de solução analítico, aquele lá no final que nós vimos aqui, ó, esse material. Pode ser utilizado até 60 graus, então tem essa vantagem comparada a outros, né? E os de mercúrio reagem a menor número de componentes, né? E relacionado ao potencial, o eletrodo potencial de hidrogênio, o valor dele é 0,205, né? Isso, lógico, para um padrão de temperatura de 25 graus Celsius. Já os eletrodos indicadores metálicos, né? Que já são os indicadores, temos o metálico, que eu posso chamar ele de primeira, segunda e terceira classe. Os de primeira classe, né, indicadores metálicos de primeira classe, eles estão sempre em equilíbrio direto, ou seja, está em equilíbrio direto com o cátion. E aqui nós usamos, lógico que não em todos, na realidade, mudou, lembra, gente, aqui é a equação de Nash, mudou, se você mudou a concentração, então eu preciso já usar a equação de Nash, certo? Lá na frente eu comento mais um pouco dele. Então, ele fornece a medida em termos de CO2+, em solução. Então, temos aqui, né, o CO2+, né, tornando equilíbrio com o cátion derivado do próprio metal do eletrodo. E baseado nisso, nós temos aqui a equação de Nash. Só para lembrar, né, que a equação de Nash está relacionada aqui, né, ao eletrodo padrão. Esse eletrodo padrão menos 0,0592 dividido por N, nesse caso, como é vezes o log, né, na realidade de Q, né, ou do quociente, eu posso, normalmente, chamar de K, que é a concentração. Neste caso aqui, como vocês lembram, na forma da constante de equilíbrio, as substâncias, as espécies nos estados de sólido, líquido, eles não entram, né? Apenas nos estados aquosos e gasosos. Então, como aqui o sólido seria produto sobre o reagente, então fica 1, e na realidade, aqui eu observo que tem um A, porque o melhor mesmo, quando falo com você, eu estou falando mais relacionado à atividade. Como as concentrações são tão baixas, eu posso considerar a atividade como concentrações, certo? E se for no caso, se tratando de um exemplo aqui, né, eu poderia trabalhar em termos de P, trabalhando no caso das pressões parciais. Então, os eletrodos de metálicos de segunda classe, ele responde à atividade do ânion. Enquanto de primeira classe é o cátion, esse aqui responde ao ânion, não é isso? E geralmente forma um precipitado complexo, que no caso tem o prata com eletrodo, é um tipo de eletrodo segundo, né? Por exemplo, um haleto, né? Por exemplo, o AgCi, né? Que ocorre, né? Então, observe que aqui ele vai se basear, porque como o AgI passa a ser sólido e vai liberar a própria AgI sólido também, ele vai se basear com o ânion. Então, ao contrário do outro que se baseia com o cátion. Só voltando um pouco aqui, ele se baseia com o cátion, observem bem. Enquanto que o de segunda ordem vai se basear com o ânion, certo? E só joga na forma normalmente. Sim, aqui eu tenho a forma natural de Nash, né? Que na verdade está relacionado a R, a constante padrão dos gases, né? Independente, né? Mas também está relacionado também, eu poderia trabalhar esse valor 0,082, a temperatura Kelvin, vamos falar 25 graus Celsius, que daria 298,
N é a constante Faraday, certo? No logaritmo natural, né, no caso, eu transformando, fica logaritmo de E. Já os eletrodos de terceira ordem, o eletrodo metálico, possui algumas circunstâncias responder a cátions diferentes. Então, ou seja, enquanto que o primeiro a cátion, o de segunda classe, voltando aqui, de segunda classe a ânion, e o terceiro, eles são bem específicos. Então, por exemplo, eu vou ter um eletrodo de mercúrio, mas eu vou utilizar para determinar cálcio, né? Espécie de Ca2+. Entenderam? Então, aí ele já vai indicar como um terceiro O. E temos os indicadores, os eletrodos, indicadores metálicos, né? Do tipo redox, que é o que mais nós utilizamos, por exemplo, de platina, de ouro, paládio e metais inertes, que servem como indicadores para oxirredução, né? Temos aqui, por exemplo, de sério, né? Eu tenho 3+ e 4+, então o mesmo procedimento, né? Então, e temos o outro tipo de eletrodos, que é os eletrodos indicadores de membrana. Neste caso, gente, o que observa? As membranas, já está falando, ela é seletiva. Então, são membranas de íon seletivo. Por exemplo, tem algumas características importantes que pode ser considerada, né? Uma mínima solubilidade, ou seja, a solubilidade da membrana na solução da espécie a ser analisada deve ser praticamente zero, porque eu tenho uma membrana que eu vou utilizar no meu eletrodo, mas há uma possibilidade com o tempo ela se dissolver. Então a solubilidade dela é praticamente zero. Condutividade elétrica, a membrana deve apresentar um mínimo de condutividade, já que ele precisa trabalhar com íons seletivos, é isso? Com íons, né? Reatividade seletiva, aí entra, né? A se determinar. Então a membrana deve ser capaz de ligar-se seletivamente ao íon que você pretende fazer. Na realidade, uma troca iônica, certo? Ou mesmo uma complexação e, quem sabe, a cristalização, né? Eu vou aqui mostrar para vocês o eletrodo de vidro, né, de medida de pH, né? O tradicional é que nós estamos aqui, digamos, destrinchando como 2 eletrodos. Então, é o eletrodo de referência e o eletrodo indicador. Bom, agora, observe que hoje, professor, hoje eu observo lá que se coloca apenas o eletrodo. Sim, aqui, para termos práticos, e antigamente era assim mesmo, vinham 2 eletrodos, hoje em dia um eletrodo só se resolve, dentro do eletrodo eu vou estar simultaneamente o de referência, o padrão, o eletrodo padrão, e o eletrodo indicador, certo? Ou seja, um eletrodo de trabalho. Então nós temos aqui, né, um eletrodo, né, lógico, ele é de vidro, ele tem uma membrana, se vocês observarem bem aqui no final, por isso que às vezes, sempre quando a gente vai fazer a leitura, a gente solicita muito cuidado com a membrana, ou seja, para você tocar, tudo, ela geralmente está imersa uma solução também de KCl, eu tirei, não estou usando o aparelho, vai estar lá imersa essa solução, certo? Então eu tenho uma solução aqui, lógico, geralmente se utiliza o agitador por conta que você está trabalhando, né, agitando toda a tua solução, e é interessante que ele tem um fio de platina, né? Nesse caso aqui nós temos de prata, desculpa, já que isso aqui é o de prata, a GCl. E, lógico, do outro tem o de hidrogênio. Aí, ou seja, ele vai fazer essa comparação. Mas hoje em dia eu tenho apenas um só. Um só ele já vem com com todos os 2 eletrodos, certo? Vamos relembrar aqui, né? Eu tenho um exemplozinho aqui, onde tem dizendo, calcule o potencial de eletrodo para um eletrodo de prata imerso em uma solução 0,05 molar, né, de cloreto de sódio, utilizando, né, a GCl. Então, o que é que nós temos aqui? Se eu tenho a GCl, vamos lembrar que esse é o padrão, né? Esse é o padrão. Então, como eu tenho o padrão, eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Aí eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter um equilíbrio entre AgCl, não é isso? Ele é sólido. Na realidade, eu vou ter uma pequena
Teoricamente é isso, né? Lógico, todo aquoso, né? Mas, na realidade, nós sabemos que o AgCl, ele é praticamente insolúvel, né? Ele é insolúvel, lembra? Quero saber se uma determinada amostra, né? Por exemplo, numa água tem prata, eu adiciono gotas de ácido clorídrico. Então, ele vou observar a formação de um precipitado, de um sobrenadante, por exemplo, ou alguma coisa, desculpa, de precipitado, ou então a coloração um pouco esbranquiçenta, no caso da água, né? Então, tem AgCl, porque ele é insolúvel. Então, em termos, se ele é insolúvel, minha preocupação vai ser, eu vou trabalhar com KPS, onde o KPS é nada mais, nada menos que essas concentrações. Aí eu vou lá observar que eu sei que o KPS equivale a, deixa eu ver, 1,2, é isso? 1,82 vezes 10 a menos 10. Você vai lá no livro Química Analítica, lá na tabelinha dos KPS, eu observo isso. Então, eu preciso, ou seja, calcule o potencial do eletrodo. Professor, para onde eu vou chegar aqui? Primeiro eu vou ver aqui inércia. Eu sei que vai ser quem? É 0 menos 0,0592. Ainda está ruim porque a maneira pela qual estou escrevendo, dividido em, vezes o log das concentrações das espécies, né? Ag e Ag+. Só que nós temos um probleminha aqui, ó. Por quê, gente? Como em termos práticos, eu vou ter um equilíbrio de Ag mais lógico, um elétron, produzindo Ag sólido. É isso? Então, ou seja, que lembra que eu disse que é na realidade o produto sobre o reagente? Mas como ele é sólido, automaticamente ele não entra na reação. Então eu vou ter o que aqui? É igual ao padrão, que foi me dado, menos 0,0592, dividido por N, no caso que é 1, né? Foi 1, vezes o log de 1 sobre a concentração de Ag+. Agora, eu preciso encontrar a concentração de Ag+. Como eu faço? Venho bem aqui. Olha o que foi que ele me deu aqui. Ele me disse que KPS é igual a Ag+, é isso? Vezes Cl-. Ora, isso implica que Ag+ é igual, obviamente, KPS, é isso? Dividido por Cl. E eu tenho isso aí, né? Então, vai ser quem? 1,82 vezes 10 a menos 10, concentração de baixíssimo, dividido com Cl-. Qual é o valor de Cl? Ele já deu, ó. Ele diz que meço ao NaCl, como é 1 para 1, é 0,05 molar. Isso implica que Ag+ vai ser quanto? Fazendo um cálculozinho aqui, eu vou ter o valor de 3,64 vezes 10 a menos 9 molar, ou mol por litro, não é isso? Então, em cima disso, eu posso jogar na forma. Eu venho aqui a forma que vai ser qual? Padrão. Qual o padrão que a gente viu? Que é 0, foi dado 799, né? Menos, né? 0,0592 dividido por 1 vezes o logaritmo de 1 sobre 3,64 vezes 10 a menos 9, que vai ser igual a 0,799, vamos repetir, né? Menos, né? Posso pegar todo esse valor, tudo. Vamos passo a passo, né? Menos, que vai dar, na verdade, eu vou direto, que vai dar 0,499. Isso implica que o valor de E, né?
a G+, né, o potencial da célula, vai ser quem? Vai ser 0,3 volts. Então está respondido. Essa é a maneira simples de se utilizar a equação de Nash para determinar o potencial de um eletrodo. Ok? Tchau e até a próxima.